Bem, boa noite a todos, bem-vindos ao segundo tema do primeiro curso avançado de Pneumologia Learn from Us. Da mesma maneira, quem esteve presente no webinar anterior, poderão deixar as vossas perguntas no menu Q&A e vossos comentários no menu bate-papo e tentaremos responder naturalmente a tudo o que for possível. Hoje iremos analisar o tema de tuberculose e nas próximas 2 semanas teremos os 2 seguintes temas deste primeiro curso de avançado de pneumologia da Learn from Us. E sem mais demoras vou passar a palavra ao professor Dr. Agostinho Marques para dar início a esta sessão. Muito boa noite a todos e muito obrigado por estarem aqui a assistir a mais uma destas sessões. Eu estou aqui com alguma dificuldade em colocar a tela. Sim, já estou a aprender. Queria dizer-lhes que hoje é uma de 4 sessões, para quem está a chegar cá pela primeira vez, e hoje é tuberculose. E na semana passada falámos de pneumonias e acabámos de fazer uma sessão entrecortada com muitas pausas, que a professora Elizabeth Nunes moderou muito bem e creio que foi uma forma muito bem sucedida de fazermos esta reunião. Eu hoje pensei na tuberculose, nestes termos também, porque especialmente a tuberculose é muito diferente de país para país. E naturalmente a minha vista da tuberculose para quem vive em Portugal seguramente não será muito adequada para algumas questões, sobretudo em questões de programa de combate, em que eu quase não vou tocar, mas é preciso naturalmente enquadrar nessa perspectiva a tuberculose. De maneira que eu convido, que já o fiz antes, a professora, a dar-me essa ajuda também. Queria agora dizer-lhes o seguinte, este tema é tradicionalmente um tema muito quente em Portugal. A doença é muito importante no mundo, como sabem, porque mata milhões e atinge muitos mais milhões de pessoas. Mas a falo de uma maneira muito assimétrica e tem muito a ver com o PIB de cada país. De maneira que aqui em Portugal, ao longo dos anos, falar neste assunto irritava sempre os governos, porque a nossa situação não era favorável comparada com a da Europa, em geral, e isso dava um pouco a imagem de um serviço de saúde pouco eficiente do país, que é uma coisa que os políticos não suportam de todo. Nós pensamos, no entanto, que temos que encarar as coisas de frente e falar nelas também. Como introdução base, reparem nisto, esta é a minha experiência de vida desde os anos 60 como médico, na altura em que entrei para o ensino secundário. Aqui está a nossa evolução da incidência, novos casos por 100 mil habitantes, e reparem que no começo era muito alta, 100 e muitos casos, manteve-se irritantemente assim muito tempo e depois começou a decair suavemente. A imagem visual que dá é uma imagem favorável, porque está a decair. Mesmo assim, os nossos valores aqui em Portugal ainda são mais altos, bastante mais altos, que a média dos países da Europa Ocidental mais próximos aqui de nós. Portanto, ainda temos muito percurso a fazer. Uma nota que estes números têm também de introdução é este. Reparem, em cima diz que em 2017 a incidência foi 15,6. Num país de 10 milhões de habitantes, isto dá à volta de 1.600 casos novos por ano. Ora, os médicos de medicina geral e familiar portugueses são mais de 10 mil. Os casos são 1.500 ou 1.600. Isto quer dizer que um médico de medicina geral e familiar aqui em Portugal vê um caso de tuberculose na sua consulta a intervalos de vários anos. E é muito difícil manter o foco para uma doença que se torna tão rara no meio das doenças respiratórias infecciosas, que são muito banais. Pensem nisto, quer dizer, à medida que se for controlando também em Moçambique ou noutro país qualquer, temos este problema sempre. Temos que ter estratégias, organizações para manter o foco, porque não podemos confiar de maneira nenhuma no sistema geral de saúde, porque chega a uma altura e já não é de todo eficiente. Ainda introdução para acabar isto, ainda com números nossos, para perceber aqui um problema. É isto. Este é o nosso valor, 15,6. Mas se repararem, aqui na zona onde eu trabalho, estão aqui vários concelhos e vejam as discrepâncias. O Concelho do Marco de Canaveses não tem interesse nenhum, naturalmente, mas tem várias vezes a incidência dos outros concelhos à volta. É um concelho que trabalha granito e que exporta granito para o mundo inteiro trabalhado e, portanto, associa-se de silicose já há muitos anos,
e talvez por isso explique isto. Isto para dizer-vos, colegas, o seguinte: nós, na tuberculose, como noutra doença qualquer, temos que conhecer a nossa realidade concreta do país e do sítio onde trabalhamos. Isto é verdade para todas as doenças, para termos uma forma adequada de encarar. E seguramente é diferente de lugar para lugar. Quando mudamos de lugar, temos que informar-nos sobre o que se passa ali na zona. Pronto. Com esta introdução, que eu não... faço-lhes 2 ou 3 noções que são muito básicas para explicar alguns fenómenos. Um é este, quer dizer, todos sabem como é transmitida a tuberculose. Fundamentalmente, apesar de haver outras vias, é por via inalatória. E também sabemos todos que são partículas muito pequenas, no máximo 5 micra de diâmetro, porque se tiver mais de 5 micra, já não chegam ao pulmão profundo e ficam nas vias aéreas superiores, onde o bacilo não tem condições de penetração. Curiosamente, é o contrário da gripe ou do Covid, porque mesmo partículas grandes infectam porque é nas vias aéreas superiores. Quando se olha para estes números, 1 a 5 micras, são partículas invisíveis. Não tem nada a ver com as partículas que a gente vê as pessoas a lançar, são outras. E que ficam no ar e que funcionam como aerossóis e que têm uma capacidade de chegar longe muito grande. Mas este é o mecanismo sempre e a prevenção passa sempre por aqui. Agora queria que percebessem mais isto. Se eu estivesse bacilífero e estivesse a falar para um universo de, suponha, 200 alunos de medicina, aulas sucessivas, para dar tempo, todos eles sem contacto com a tuberculose, o que acontece é que no fim de um curso, numa disciplina qualquer, à volta de 70% não foram infectados, à volta de 30% foram infectados. A doença não infecta necessariamente toda a gente. Senão tinha destruído a espécie humana há muito tempo, como todos compreendem. Agora, dos que ficam infectados, tem depois ainda este comportamento esquisito. É que a grande maioria fica infectado, mas não fica doente, não se queixa, não tem sintomas. E uma percentagem pequena, da ordem dos 10%, desenvolve doença. Febre, perda de peso, o que quiserem, fica doente. Ora bem, isto reporta-nos para, olhando para o panorama de um país qualquer, encontrar 2 formas de presença do bacilo. Os doentes ativos, naturalmente, que são aqueles, nosso foco de trabalho como médicos, mas uma população maior do que essa, a chamada tuberculose latente, chamava-se tuberculose de infecção no passado, que são pessoas que inalaram bacilos, desenvolveram um pequeno inóculo, criaram uma zona reativa com granulomas ao final de um tempo, mas que não é o bastante para ficarem doentes e também não é o bastante para serem contagiosos enquanto não são doentes. Mas são estes que são depois reservatórios da doença na comunidade, nomeadamente estas pessoas que não são doentes, se forem infectadas pelo bacilo de imunodeficiência adquirida, o IVA, o IV, e desenvolverem SIDA, se agravarem, desenvolvem depois tuberculose, porque já têm lá os bacilos no seu corpo. Os de baixo, nós identificamos procurando bacilos. Nos de cima, nós identificamos encontrando a hipersensibilidade por testes, como sabem. E são 2 grupos completamente diferentes. Eu queria gastar uns minutos com a tuberculose latente, que no nosso caso tem muita importância aqui em Portugal, muita importância. Que é isto? Estado de resposta específica. É o estado de resposta porque o que avaliamos é a hipersensibilidade a antigénios do bacilo. Ora bem, andamos preocupados sempre com a tuberculose latente porque é muito importante, porque é o grande reservatório de doença e quando ela é recente, de cerca de 1 ano, para menos, a probabilidade de se transformar em doença ativa é grande. Depois, à medida que o tempo passa sem se ter transformado, vai decaindo, até que um dia o corpo elimina os bacilos e a doença não chega a manifestar-se. Outra nota. Nós aqui em Portugal, quem rastreamos? A quem procuramos tuberculose latente? É isto, é pessoas na proximidade de recentemente infectados, familiares de doentes e contactos. Além de procurar a doença ativa, procuramos a tuberculose latente, por intradermo reação de Mantoux e
e IGRA, como veremos assim, e particularmente nas pessoas dos grupos de risco, que hoje são muito grandes, de imunodeficientes. As populações aqui na Europa de imunodeficientes são enormes, sobretudo por causa dos avanços no tratamento do cancro e nas doenças autoimunes, que faz com que haja autênticas legiões de pessoas fragilizadas e correm, portanto, o risco de desenvolver a doença. E nós procuramos aí ativamente, porque a probabilidade dessa gente vir a ter tuberculose ativa é bastante maior. E fazemos de duas maneiras. Esta que todos conhecem muito bem. Isto é a intradermoreação de Mantoux, que é a injeção de antigénios da bactéria, intradérmico, e esperamos 2 a 3 dias, como sabem, e depois vamos ver o tamanho da induração. Se há induração e o tamanho, o diâmetro transversal que essa induração vai ter. E a prova intradermoreação de Mantoux. Esta prova faz-se passado, portanto, estes 2 a 3 dias e temos uma ideia de hipersensibilidade. Esta imagem é familiar para os pneumologistas e para quem se dedica à tuberculose. Estão fartos de ver esta imagem de uma expressão muito intensa. O que se mede é a induração, não é aquilo que estamos a ver ali. O que vemos no risco azul esferográfico é o limite, mas é uma questão tátil, é com os dedos que se procura naturalmente, como sabem. E depois pensamos assim, se for menos de 5 milímetros de diâmetro, dizemos que é não reativo. Se for 5 a 10, dizemos que pode ser reativo se se trata de uma criança ou de um imunodeprimido, o que respondem menos. Se for mais de 10, consideramos reativo. E, portanto, temos em vista imaginar que é alguém que está infectado e que passa a ser um portador de bacilos. Esta situação não nos diz grandemente, aqui em Portugal não dá uma informação muito fidedigna, porque temos quase toda a nossa população vacinada com BCG. Só muito recentemente é que deixámos de fazer BCG aos recém-nascidos. Já tínhamos reduzido 3 inoculações para uma só e há poucos anos, há muito pouco, aqui há uns 4 ou 5 anos, interrompemos a BCG. A BCG é uma vacina, enfim, maldita, quer dizer, houve países que nunca a utilizaram, como os Estados Unidos, e portanto isto comprometeu muito a sua popularidade e de facto não parece ter uma proteção significativa na tuberculose. Protege consideravelmente, ao que se pensa, é as crianças recém-nascidas e nos primeiros tempos de vida de formas invasivas de tuberculose. Ora, em Portugal isso ocorre em pouco, 5, 6, 7 pessoas por ano, portanto um número que já não justificava uma vacinação total à população. E foi este o argumento fundamental que fez retirar. Mas as pessoas que ainda estão cá, como eu, e pessoas muito mais novas, foram vacinadas em algum momento e, portanto, alguma reatividade podem ter e dar-nos uma resposta positiva que nada tenha a ver com o bacilo de Koch, mas sim com a vacinação. Portanto, vale muito menos do que vale noutros países onde não haja esta infecção. E por isso se desenvolveu este teste, para acabar, que é o IGRA, o interferão gama release 6, que o que mede é a libertação de interferão gama dos linfócitos T da pessoa, estimulada por antigénios, agora sim, específicos do bacilo de Koch. E dá-nos uma certeza de que aquela resposta positiva é mesmo por contacto da tuberculose. Isto só se colocaria, no princípio, fazer este teste, que é muito mais caro, quando faz falta, quando estamos perante a decisão de tratar estas pessoas, que é uma decisão que vai colidir muito com o conforto e com a segurança da pessoa, ou até pela toxicidade, uma vez que estamos a tratar alguém que não tem doença. Mas mesmo assim em Portugal tem-se vindo a generalizar. E hoje praticamente todos os doentes com esta dúvida acabam a fazer este teste aqui também. Portanto, muito mais adequado. E tratamos estes doentes. E este é um problema complicado, porque o tratamento destes doentes, desculpem, eles não são doentes, estes infectados, tratamos porque reduz, ao que parece, de uma maneira muito sólida, o risco de progredir para a doença. O problema é que precisamos de tratá-los de uma maneira que seja eficaz, que assegure a adesão dos doentes e que tenha baixa toxicidade, porque não estamos a tratar doentes e, portanto, temos de ter uma fortíssima justificação. E contem com uma dificuldade enorme na adesão, porque a pessoa não se sente doente
Uma coisa é ter tuberculose, sentir tosse, ter perda de peso, o que quiserem. Outra é dizer-se que está de saúde, mas em nome de uma segurança maior para o futuro, eu tive sempre muita dificuldade a lidar com estes doentes e convencê-los a tratar-se. E os esquemas que há para acabar esta introdução de tuberculose latente são vários, mas em rigor, com evidência firme, é o primeiro, que é 12 meses de tratamento com isoniazida. Reparem a dificuldade que é convencer uma pessoa a tomar durante 12 meses um medicamento que tem a sua toxicidade e que não está a ir ao encontro de uma doença que existe já. É muito difícil conseguir isto. E por isso procuraram alternativas com mais fármacos para encurtar o tempo. É o caso também, com muita evidência, o segundo, que é 3 meses de rifampicina com isoniazida. Também se revela eficaz, mas continua a ser 3 meses. Eu não sei como é em Moçambique, mas nós quando damos a um doente com uma infecção aguda um antibiótico e dizemos para tomar 10 dias, o doente deixa de ter febre e nunca toma 10 dias. Portanto, eu não sei muito bem se isto sem controle, e normalmente isto não se faz com o mesmo controle da tuberculose ativa, se isto é de alguma utilidade. Mas, enfim, isto é a doutrina que nós temos. A tuberculose que nos ocupa aqui, que os incomoda a vocês porque é que nos mata, é a tuberculose ativa. Ora bem, 3 peças para o seu estudo, como de resto para as pneumonias, como para tudo. Clínica, depois radiologia e depois estudo microbiológico. Conforme as condições de cada região, pode passar-se sem a radiologia. Como é evidente, se houver uma grande incidência, o nível de suspeição pode ser muito grande e passar-se para o passo seguinte, que sim, a microbiologia é a diagnóstica e a radiologia, embora seja muito sugestiva, em rigor não é diagnóstica, como todos sabemos também. Mas eu chamo a atenção para a clínica. A clínica é sempre fundamental porque é o que traz o doente até nós, pelo menos por isso. E depois é o que nos vai inspirar para pensar na tuberculose. Como já disse atrás, aqui em Portugal é tão raro um médico de medicina geral e familiar ver um doente destes que passa seguramente pelo meio dos outros doentes agudos. Num sítio onde ela seja prevalente e sobretudo incidente, em muitos casos, as pessoas seguramente vão encontrá-la. Mas tem que pensar no assunto, porque não é uma clínica que chama à vista. Os sintomas da tuberculose são isto que todos já estão fartos de saber. Uma tosse seca ou produtiva de 3 semanas ou mais. Não faltam razões para um doente tossir. Não há ninguém que não tossa, não é? Até nós tossimos todos os dias. Depois, anorexia, emagrecimento, astenia também são sintomas muito vagos. Claro que se um doente transporta uma infecção destas há 3 meses, bom, começa a ser evidente, mas doentes muito mais agudos, dificilmente. Depois, reparem, a temperatura, é uma doença infecciosa, frequentemente é baixa, 38, até menos muitas vezes, vespertina, e há muitos doentes adultos que são pouco sensíveis ao aumento da temperatura, e portanto não a valorizam, até ficam surpreendidos quando os pomos num termómetro. Estas 3 primeiras linhas, que são as formas habituais da apresentação dos doentes, são de tal maneira que requerem a nossa predisposição para o diagnóstico, senão passa-nos completamente despercebido. Depois, a toracalgia é outra conversa, é rara, porque é para a patologia pleural, mas claro, quando um doente tem uma dor, não nos larga até resolver o problema da dor, e portanto o convite ao diagnóstico é mais forte. E, sobretudo, dependendo dos países, aqui em Portugal, há um grande medo das hemoptises. Os doentes, ao longo dos séculos, porque a doença matou muita gente aqui no país ao longo dos séculos, e havia episódios agudos de hemoptise. Um doente que sangra ainda hoje fica com medo da tuberculose, apesar de ser já uma causa muito remota da hemoptise, comparado com os cancros, com a DPOC, bronquiectasias e com as outras. Mas a hemoptise tem esse mérito. Pega no doente e traz-lo até nós e obriga-nos a esclarecer a situação. Mas eu peço-lhes é que meditem nesta realidade, quer dizer, é uma clínica, a clínica é fundamental, mas a ajuda que dá põe-nos à prova. E aqui na nossa experiência o que nós vemos é que um doente destes, por regra, quando faz o diagnóstico, foi a mais que um médico, ou foi ao seu médico várias vezes. E negligenciou, supôs outra coisa, até chegar à ideia de que possa ser tuberculose.
Primeira nota. A segunda é a radiologia. Nos nossos hábitos aqui, a radiologia é universal, quer dizer, qualquer suspeita de doença respiratória orgânica faz-se uma radiografia, pelo menos. Eu digo pelo menos porque multiplicou-se aqui a TAC, e a TAC atualmente invade completamente. A gente já vê o doente chegar com a TAC na mão. Um CD com o TAC aqui é uma coisa corrente. Mas a radiologia já dá uma ajuda grande, como sabem. E é aqui que eu lhes queria mostrar algumas imagens para refletirmos, ok? Depois faríamos talvez uma pausa que a professora iria moderar-se, se assim entender. Ora, repara, esta é uma radiografia trabalhada para ser didática. É muito comum este comportamento. Está ali o lobo superior direito, retraído, reparem que a cisura que devia estar aqui, não é? Está repuxada para cima, presa nas pontas e, portanto, bombeada, retraída. Aqui dentro, no meio desta densidade toda do lobo, está aqui uma grande cavidade, um buraco, ar, é um abscesso que tradicionalmente na tuberculose se chama caverna, espessamento pleural. É habitualmente estes padrões. E depois isto, quando um doente adoece com uma coisa destas, desta caverna e das outras que aqui haja escondidas, quando tosse saem bactérias para o exterior. Mas as que ficam no trajeto, quando são depois inspiradas, porque quando a gente tosse 4 ou 5 vezes seguidas, tem que fazer uma inspiração brusca, não é? É isto, assim a maneira de tossir de uma pessoa que tenha um acesso de tosse. Ao fazer uma inspiração destas, aspiramos secreções que têm bacilos. E por isso aparecem, que vejam aqui do lado oposto, à esquerda, por transmissão pelos brônquios, mais tuberculose. E com o tempo, este doente acaba a aparecer tuberculose aqui, ali, além, e acaba com os pulmões destruídos. Mas esta é a imagem curiosa de uma tuberculose não muito recente, mas é uma imagem comum. E eu mostro-lhes agora 2 ou 3 para, olha, doentes nossos, não é? Doentes que nos passam pela mão. E é parecida. O lobo superior está aqui com um aspecto pneumónico, condensado. É claro que se esboça aqui cavidades, mas provavelmente são até 2 ou 3 sobrepostas. Mas reparem que o resto do parênquima está tudo menos saudável, não é? Tem aqui zonas de opacidade irregular, aqui também pneumónica outra vez. Nós na semana passada deixámos claro que este aspecto pneumónico de uma pneumonia faz sentido, porque a tuberculose é um tipo especial de pneumonia. Portanto, é natural que apareça com imagens deste género. Outra, se quiserem, é esta. Esta é um doente que eu vi há muitos anos e guardei sempre a radiografia. Porque, se repararem, esta radiografia não se vê o coração. Quer dizer, ele estará por aqui, mas não lhe vem o contorno. É o que acontece quando o parênquima pulmonar fica denso junto ao coração, chama-se sinal da silhueta, apaga a silhueta. Ele aqui não se vê porque ele está puxado para o lado esquerdo, e portanto vem aqui o bordo da coluna, e aqui está apagado. E portanto é uma tuberculose extensa, muito mais do que parece. A imagem seguinte, que é daqui, eu fiz um bocadinho fotografei um bocadinho do pulmão direito. Parece assim à primeira vista estar poupado, mas reparem que aqui com a sombra da costela vê-se aqui uma caverna na perfeição. E olhando para esta, vem quantas quiserem. Ele parece um queijo. É esta a forma de destruição dos pulmões e é esta também a natureza que faz com que haja uma produção brutal de bacilos. Isto ainda é o mesmo doente, mas do lado oposto, vejam a destruição. A gente olha para uma imagem destas, este doente era um multiresistente e por acaso morreu, mas no internamento, ao fim de um mês. Mas a gente olha para esta imagem e diria, se não morresse, ficava sem ter como respirar. E isso não é verdade. A tuberculose é uma doença esquisita, porque quando cura, mesmo com sequelas, fica com função respiratória melhor do que o equivalente de outra doença qualquer que dê as mesmas sequelas. Porque parte destas zonas densas aqui são alvéolos preenchidos por exudato, que na cura voltam a ventilar. E também porque atinge sobretudo os vértices. E os nossos vértices do pulmão, em termos de fisiologia, são muito menos importantes que as bases. Portanto, a perda não é proporcional, é menor. É interessante que estes doentes não ficariam um atleta, mas se tivéssemos curado, ficava a respirar, provavelmente ainda estaria a respirar agora. É uma forma de apresentação. Outra, mais comum, é esta, com uma estrutura mais fibrosante, que vejam por aqui.
Esta é que é a imagem que vemos habitualmente de uma tuberculose. Eu repito que isto não permite dizer isto é uma tuberculose. Eu posso dizer que é porque são doentes que eu conheço, mas sei pela microbiologia. Compreendem? Portanto, a radiologia serve-nos aqui como uma peça, mas não faz o diagnóstico. E, portanto, em condições, imaginem uma zona rural, onde não haja radiologia, não é impeditivo de se combater a tuberculose, porque pode-se fazer com a clínica e com a microbiologia. Claro, eu suponho que isto é claro. Outra forma, reparem, esta aqui parece uma pneumonia, aqui do vértice, e até desenha aqui uns broncogramas aéreos, parece uma pneumonia, e era uma pneumonia, mas bacilar. Ok? Outra ainda, isto é muita coisa, mas veja, eu queria... Às vezes as coisas não são como parecem, não são como a gente quer. Lembro-me desta senhora de 34 anos, foi internada, já tinha diagnóstico. Ela foi internada porque teve uma intolerância aos fármacos da tuberculose, porque era epilética e tomava antipiléticos. E houve ali uma colisão de fármacos. Mas reparem que a zona alterada é na base. Ainda que depois, no interior, faça lembrar a tuberculose aqui, com uma caverna e depois aqui outras sobrepostas, mas não está no sítio onde é habitual. Isto é mais comum na tuberculose primária, que víamos antes em crianças, felizmente agora praticamente já não há em Portugal, mas em adultos não era. E depois isto. Isto é um problema que temos ainda em Portugal, que são doentes de silicose. Reparem que esta imagem é uma doença, é uma tuberculose pseudotumoral de um doente muito grave. Nós tínhamos, quando eu me formei, havia muita gente com esta doença, porque tinha havido uma corrida ao wolframio, uns anos antes, tinham ficado doentes com este aspecto. Hoje é muito menos, não tem nada a ver, mas ainda há a indústria do granito e, portanto, aparecem ainda formas destas. Mas, quando se olha para uma imagem destas, a própria radiografia não é de grande ajuda, porque o que vemos, não somos capazes de olhar para aqui e perceber se, além da silicose, há aqui alguma tuberculose. Nós o que fazemos é, nestes doentes que nos aparecem com clínica, e clínica têm sempre, mas agravamento da sua clínica, e passado e diagnóstico de silicose, nós suspeitamos sempre da tuberculose e procuramos bacilos. E encontramos com muita frequência. É muito comum a tuberculose desenvolver-se nestes doentes. Imagens destas são para nós absolutamente imperativos, como é o caso aqui também, é a mesma coisa. Reparem agora, é só mais isto para acabar as imagens. Temos aqui uma forma feia de tuberculose, reparem, dos dois lados. Não vemos aqui propriamente cavernas muito nítidas, mas quando daqui passamos para TAC, reparem como estão aqui buracos por todos os lados. Compreendem? A TAC, de facto, é muito mais discriminativa do que é a radiografia simples do tórax e mostra também, este era um doente que tinha silicose previamente, mostra micronodulação por aqui, que é devida provavelmente mais à silicose que à tuberculose. A minha mensagem com a radiologia, procurei que fosse clara, quer dizer, é uma peça importante de ajuda. Se podem fazê-la, claro que devem fazê-la, devem recorrer a ela, porque dá um suporte para os passos seguintes e, sobretudo, permite ou autoriza um diagnóstico negativo facilmente, mas se não tem, não é razão para não se combater a tuberculose. Doutora, não quer fazer aí aqui uma... Eu queria, realmente eu acho que era o momento... Eu estou sem câmara, tiraram uma câmara. Mas é a professora que deve acioná-la. Não. Está embaixo à sua esquerda, não. Eu interrompeu o vídeo. Não consigo acionar a minha. É agora. Mas está com som. Tá, já está. Pronto. Então, alguns aspectos que eu acho que era interessante a gente já começar a discutir. A primeira coisa muito interessante é a gente ter apresentado a epidemiologia da tuberculose em Portugal, que é completamente diferente da nossa epidemiologia. E isto mostra como é que a tuberculose tem que ser encarada para nós, não só para os profissionais de saúde todos, não só para os médicos, nem é para especialista, nem é só para médico, como eu já tinha dito anteriormente, mas qualquer enfermeiro, qualquer técnico de medicina, qualquer profissional tem que saber identificar a tuberculose para rapidamente poder ela ser manejada e tratada.
As nossas taxas enquanto que a nível global a taxa de mortalidade e de incidência diminuíram nos últimos anos cerca de 2 a 3%, em Moçambique isto não está a correr. Nós atualmente, a nossa incidência é de 551 por 100 mil. Portanto, está a ver, os seus dados de 2017 é 19,6. Nós temos 551 com 100 mil, por 100 mil. Ou seja, foi por isso mesmo que eu achei que a sua intervenção era fundamental, compreende? Nós, neste momento, vivemos com a epidemia, além do Covid, principalmente o que mais nos preocupa é a epidemia da tuberculose. E ainda por cima nós fazemos parte dos 14 países que têm uma carga tripla, que é para além da tuberculose, o HIV e a tuberculose multiresistente. Portanto, a tuberculose a nível mundial, que nós estamos a dizer isto. Ou seja, para além da tuberculose, nós temos 34 a 40% das nossas tuberculoses, os doentes são infectados por HIV, o que transforma a tuberculose em formas de apresentação muito diferentes. Ela é uma grande simuladora, ela apresenta-se associado grande parte das vezes até a outras patologias oportunistas do próprio HIV. Nós não é a primeira vez que temos doentes com tuberculose, com linfoma não Hodgkin, com sarcoma de Kaposi, ou seja, a radiologia às vezes é difícil a gente fazer o diagnóstico diferencial por causa dessa confluência de imagens. Então, o foco é na identificação do agente bacteriológico. Claro. E como a tuberculose multiresistente é extremamente prevalente, nós temos 3,5% de tuberculose multiresistente nos casos novos de tuberculose, mas temos 11,2% nos casos previamente tratados, ou seja, é muito alto. Quando nós temos uma suspeita, a primeira coisa que nós temos que pensar é identificar. E para nós, em quase todas as unidades sanitárias, nós temos o GeneXpert, que é uma plataforma molecular de identificação rápida, no mesmo dia, portanto, entre 3 a 4 horas, o bacilo da tuberculose. E nos dá, em simultâneo, a resistência à rifampicina. Por PCR, por PCR. Exatamente, portanto, é um teste molecular por PCR. Claro. É o mesmo que nós agora queremos também implementar, utilizar a mesma plataforma para identificar os Covid, porque há um Exatamente, é a mesma tecnologia. COVID, e nós já temos as plataformas montadas a nível nacional. Então, o nosso foco é termos uma amostra para conseguirmos identificar. E temos que procurar amostras ou da expectoração, se o doente não tem expectoração, tentar induzir a expectoração, não é? Para termos secreções. Se não tem a expectoração, qual é a outra metodologia que a gente pode fazer? Lavado broncoalveolar, Ibilame, mas isto é relacionado sempre com HIV, se não para todos é, sem dúvida, o GeneXpert e o BK, a baciloscopia. Só que a rentabilidade da baciloscopia é muito baixa. Muito baixa. É baixa, portanto, principalmente nos casos das tuberculose associada ao HIV, que são formas são falcibacilares. Falcibacilares. Então, significa que a rentabilidade do BK é muito baixa. Então, sem dúvida que nosso desafio é para o GeneXpert. Então, todos nós, desde o enfermeiro até ao técnico, até ao médico, até ao especialista de qualquer área, temos formações a diferentes níveis de atenção para saber identificar o mais rapidamente possível um caso de tuberculose. Sim. Por isso, o manejo da tuberculose e o tratamento, portanto, manejo é a nível de cuidados de saúde primários. No nosso caso de hospitais provinciais e hospitais centrais, são as complicações que são abordadas a este nível. São as complicações decorrentes da tuberculose. O resto é cuidados de saúde primária. Em relação à tuberculose latente, que levantou esta questão da tuberculose latente, e agora é grande abordagem, principalmente em países com baixa endemicidade. É claro. No nosso caso,
nós temos uma endemicidade tão grande, né, de tuberculose, e o tratamento da tuberculose latente está dirigida para dois grandes grupos, é das crianças com contacto e dos HIV positivos. E o tratamento que nós fazemos neste momento é o tratamento com isoniazida, por enquanto, há a probabilidade de passarmos a fazer outro tipo de tratamento, mas neste momento é com isoniazida e durante 6 meses. Mas é um grande desafio, porque é um dos tratamentos com mais insucesso do programa de tuberculose. Em toda a parte, em toda a parte. Não está doente, começa o tratamento de profilático e nem sempre, até que começam, mas depois os abandonos, o nível de abandonos, a taxa de abandono é bastante elevada. Este é um grande problema para nós. Claro. Por outro lado, a proteção o que é muito questionável, é exatamente quanto tempo de proteção é que nos dá esse tratamento com isoniazida. Uma vez que o paciente, ou o infectado, não é paciente, volta para o mesmo meio ambiente com alta taxa de probabilidade de desenvolver tuberculose. Portanto, para um meio onde haja muita tuberculose. Então, este é sempre o grande desafio. Claro. Em relação à sintomatologia, nós até atualmente nem dizemos sintomas, tosse mais de 3 semanas. A gente diz tosse de qualquer duração. Porque, exatamente pela grande probabilidade de confluência de patologias, e segundo, porque o nosso doente, ele próprio, quando ele começa com tosse, ele não valoriza, acha que aquela tosse é normal. Só quando há agravamento da tosse é que ele procura ajuda. Então, quando diz 1 semana, 2 semanas, é pouco valorizado. Portanto, tem tosse há mais de 1 semana ou tem tosse já em tempo que para ele o preocupa, já é um caso suspeito se tivermos associados todos os outros sintomas que o professor já referiu. Sem dúvida, é preocupante. Estas alterações radiográficas, principalmente os casos que referiu, nós apanhamos muito porque algumas vezes, ou grande parte das vezes, o diagnóstico é tardio. Então, significa que o doente, quando chega à nossa consulta, quando nós fazemos o diagnóstico, já tem bastantes lesões radiográficas, não é? E essas lesões radiográficas, após o tratamento ou a cura, eles deixam algumas sequelas, principalmente na função pulmonar, com alterações, com síndromes ventilatórios restritivos e obstrutivos, já identificados até por uma pesquisa que foi desenvolvida por um colega nosso aqui, e esses muitas vezes vão ser uma das principais causas de DPOC, que o professor há de falar, estas sequelas de tuberculose. Mas de certeza que sou capaz de algum dos colegas querer pôr alguma questão? Queira discutir, apresentar, associar ao nosso grupo. Professora, eu falei da tuberculose latente e tive a ideia de que não era importante neste momento em Moçambique, mas faz parte do contexto. Claro. Também em relação à radiologia, queria 2 notas. Uma é que nós dissemos na semana passada que em contexto de SIDA não há padrões radiográficos, tudo pode ser. Não há, estes padrões deixam de valer. É muito engraçado. E também são formas, as que mostrei, muito avançadas, porque aqui em Portugal a doença é tratada também em ambulatório. Mas estas minhas imagens são do hospital, porque eu era de um hospital de retaguarda importante, portanto só vinham casos muito graves, quer dizer, com situações muito... Felizmente, a situação corrente não é tão má. Alguma pergunta? Tem aqui uma questão que é interessante e que agora tem vários artigos científicos, revisões sobre isso. Qual é a experiência sobre a tuberculose e a comorbidade que é a diabetes? Ainda falta uma. Agora é tuberculose, diabetes e cigarro. E cigarro? Isso é claro.
A resposta é para qualquer infecção, a diabetes aumenta o risco da doença. E aumenta o risco de doença e aumenta depois a morbilidade e a rapidez da evolução da doença. Portanto, faz parte de tratar a diabetes. O tratamento da diabetes é fundamental para controlar também a própria tuberculose. Quando temos tuberculose pleural, e há quem goste de usar corticoides na tuberculose pleural, não tem suporte científico nenhum, mas há quem use. Temos um problema de agravar a diabetes, portanto temos que evitá-lo também. Esse problema, e o tabaco também. Em contexto de fumador, estas coisas sobretudo, causam mais perda funcional, mais importante. Nós, no nosso caso aqui, encontramos com uma frequência maior tuberculose em doentes de cancro em tratamento, provavelmente porque são doentes com exposição a tabaco, por um lado, e também imunodeprimidos que basta por causa da quimioterapia. Mas também encontramos muito mais. Curiosamente, esses doentes tratam-se segundo os padrões dos outros doentes e curam muito bem, se tiver a esperança de vida suficiente para fazer o tratamento todo. Portanto, não é problema de maior. Professor, só em relação à tuberculose e diabetes, algumas experiências que a gente teve e que vamos sempre aprendendo com os casos que no nosso dia-a-dia nos aparecem, é que o desafio é nos casos que não têm ainda diabetes reconhecida. Então, esta é que muitas vezes também nos acontece, com casos de doentes com tuberculose e que desenvolvem a diabetes durante o tratamento, portanto, surgem como sendo casos novos, portanto, esses temos que adaptar o tratamento. Nos casos em tratamento com tuberculose, muitas vezes, nos casos de diabetes em tratamento, muitas vezes estas formas de tuberculose surgem como se fossem pneumonias. Uma forma de mais explosivo, aguda, como exatamente. Se fosse algo agudo, com leucocitose e tudo. Ou seja, são características bem diferentes. Então, nós temos que estar muito atentos em todos os casos com diabetes, porque é uma imunodepressão. Então, todos os casos com diabetes, com sintomatologia respiratória, com patologia que envolve o parênquima pulmonar e os brônquios, bronquio e parênquima pulmonar, temos de suspeitar sempre da tuberculose e solicitar os exames que possam confirmar. Porque muitas vezes a gente pode pensar que é uma pneumonia bacteriana, porque aparece PCR, nós já tivemos casos desses, PCRs altíssimos. Altos também. Leucocitose e sem resposta nenhuma, análises bacterianas da expectoração, não identificada a bactéria, sem resposta à antibioterapia empírica, mas quando a gente pede o Ginexper vem positivo. Está lá com bacilos. Ou seja, essas são as surpresas que a diabetes nos pode trazer. Muito bem, mais umas notas? Tem uma outra pergunta aqui, que é: olhando para a realidade atual do Covid, a todos os pacientes que nos aparecem com tosse e febre, é correto suspeitar a todos para TB? Eu diria o contrário. Nós aqui suspeitamos de Covid em todo o doente respiratório que nos aparece. Se calhar ser uma tuberculose, uma pneumonia tal, é obrigatório, compreende? O contrário aqui é a nossa prática. Qualquer doença respiratória que apareça no hospital, na urgência, com gravidade, faz Covid. Portanto, um doente de tuberculose com expressão faria Covid. São duas doenças de calendários completamente diferentes. Penso que sim. Nós, no nosso caso, temos que sempre procurar a tuberculose. Claro, e agora, é completamente diferente a vossa nós temos ainda muito pouca experiência em relação à patologia Covid. Claro. Até ao momento tivemos só 22 hospitalizados, portanto a maioria já teve alta, mas a ideia é, primeiro, tosse, se tem tosse e a gente pensa tosse se for prolongada, a radiografia se for suspeita, temos que pensar sempre em tuberculose e Covid. Claro. Eu imagino, agora em conversa, que com a incidência de que falou, a tuberculose aí seguramente não é vista como aqui, quer dizer, aí seguramente está no pensamento dos médicos e dos doentes. Sempre. Não é? Sempre. Não é? Pois. E, portanto, o foco é completamente diferente. Imagino que sim.
É por isso que a formação também, todos têm que saber, conhecer bem a tuberculose, os sintomas, a clínica, para o diagnóstico precoce, que é para ser feito. A cadeia de transmissão. Não é? Está bem, só mais 2 notas à frente, então, está bem? À vontade. Que era para passar... Bom, já não vou dizer nada que não tenha dito, surpreendeu-me, porque os exames aqui, este slide podia ser para as pneumonias, era a mesma coisa, mas aqui o exame microbiológico é definitivo, é ele a chave do diagnóstico, enquanto nas pneumonias habitualmente não é. E é a expectoração o material para grandes números, como é bom de ver. Está aqui a lavagem broncoalveolar, outros produtos da pleura, o que quiserem, mas enfim, para coisas muito mais específicas. E agora, isto muito bem disse, é que o exame direto, que é uma tentação ver, é rápido, é barato, mas é muito pouco sensível. É preciso que haja muitos bacilos para uma pessoa treinada encontrar alguns. E, portanto, os falsos negativos são muitos. É sabido isso. Depois, o exame cultural, já agora, tem o defeito de ser lento demais. Lento. Mas nós precisamos dele para testes de sensibilidade aos antituberculosos. Quer dizer, precisamos de... E fazemos-lo sempre. Para ficar com o material, para fazer... Nós fazemos o teste de sensibilidade aqui aos doentes todos. Que são poucos, como é bom de ver. Para corrigir o tratamento, porque a resistência aqui, sobretudo, a mono é alta. E a multiresistência é baixa, mas existe, naturalmente. Eu não tinha ideia, sabe, Elizabeth, que tivessem o PCR tão generalizado, porque ele é caro, naturalmente. Nós nos hospitais temos, e de facto dá uma grande ajuda, porque dá um diagnóstico com muita precisão e muito depressa. E com muito pouco material, porque basta ter um pouco do genoma do bacilo, não precisa sequer ter uma bactéria inteira, para ser capaz de o definir. Exato. Dar a certeza que é tuberculose. E mesmo há sondas agora, já há muitos anos, que nos dizem de resistência. Mas nós fazemos por esta ordem. Nos hospitais começamos com o PCR, que está à mão, claro. E, enfim, o custo é suportável. Mas a cultura fazemos-la também sempre. Eu pensava que aí faria um exame direto por via de regra, mas não então. Portanto, não. Vocês estão melhor apetrechados do que eu imaginava, porque o PCR é bom. Assim conseguem... Não temos outra solução, porque pois, exatamente, compreendo. É tão grande que nós temos duas. Faz-se primeiro o PCR, portanto a gente chama o GeneXpert. Depois, se o GeneXpert vier positivo, faz-se o LPA. E temos LPA para a primeira linha e segunda linha, sempre associado à cultura com os testes de sensibilidade. Claro, muito bem. Não temos hipótese. Muito bem. Exatamente. Eu estou a pensar na tuberculose focado aqui, mas tive cuidado de ver isto que aqui vê. Conhece este? E este documento que vocês fizeram está muito bem feito. E portanto, dá bem a ideia de que tem a gente a pensar muito bem neste pleno. Não, isso, eu passei os olhos, fiz o trabalho de casa, como compreende, e portanto, percebo muito, e por isso é que percebi que o que quer que fosse que viesse aqui apresentar, precisava de si, porque senão ficava esotérico, ficava fora da realidade de Moçambique, naturalmente. Eu gostava de insistir nisto. Na população portuguesa ou moçambicana, em relação à tuberculose, há 3 populações. Há uns tantos doentes, em Portugal haverá 1000 e tal doentes a cada momento, e depois há, no nosso caso, 10 milhões de saudáveis, dos quais muitos estão não infectados, naturalmente, são mantus negativas, mas temos, no nosso caso aqui, nós não sabemos ao certo, infectados, que são os tais de tuberculose latente que não tratamos. E serão muitos, nós não sabemos ao certo, porque a BCG aqui perturba-nos esta avaliação. Como é por mantu, a mantu também dá positivo nos doentes vacinados e a gente não sabe exatamente quais são. E o eixo da luta contra a tuberculose é aqui que está, é tratar os doentes e tratá-los depressa e curá-los. O que faz com que haja uma convergência da saúde pública com a saúde clínica, com a medicina curativa. Porque o eixo fundamental é o mesmo. É tratá-lo com quimioterapia, porque curando estes doentes, já não infectam estes. Depois, proteger estes para aqui com BCG revelou-se, ao longo de 70 ou 80 anos,
muito pouco eficaz. Muito pouco. E tem vindo a ser abandonado. Eu não sei se o vosso programa fazem BCG às vossas crianças. A todos, à nascença, obrigatório. Faz parte do nosso Programa Nacional de Vacinações. Todos. Nós deixamos de fazer há 5 anos. Professor, Diga. é isso desde 1977. Pós-independência foi um dos programas com maior sucesso. Bem. E é o que se pensa que está-se a fazer um estudo sobre a proteção para o Covid, porque a maior parte Eu sei, há estudos. A maior parte de todos nós fomos vacinados para o BCG. Mas aqui a população portuguesa também foi, e temos essa mesma questão. Mas agora, o que acontece é que a tuberculose aqui, até aos 15 anos, é excepcional já. Compreende? E, portanto, para proteger as crianças pequenas, deixou de fazer sentido. Porque com os nossos níveis, as nossas crianças aqui já não são infectadas. E foi por essa razão que se retirou. Ainda está disponível e tal, mas deixou de ser um programa. E depois, para proteger estes, se transformar nestes, era a tal quimioprofilaxia de que falámos atrás. Mas é aqui que está o eixo da questão. E 2 notas que eu também estranhei. Para fazermos os números descer, não há milagres. Quer dizer, um país como Moçambique ou como Portugal, tanto faz, para descer para metade demora muitos anos. Com boa luta, porque consegue-se no máximo 5, 6, 7% de melhoria ao ano. Mas para conseguir é preciso fazer o diagnóstico a muitos doentes, a taxa de diagnóstico tem que ser alta e, sobretudo, esta peça fundamental, a segunda linha, a cura. A cura tem que ser 85 ou mais. Isto há muito estudo da Organização Mundial de Saúde que mostra que, não chegando aqui, nós vamos tratando os doentes, eles curam-se, mas na comunidade a infecção continua. Nós precisamos de este valor. Eu vi que no vosso documento vocês elevaram a exigência para 90. Melhor, claro, mas nós vemos aflitos para chegar aqui. Custa muito e em alguns distritos portugueses só agora é que conseguimos fazer. E isto faz-se com um número de abandonos baixos. Ora, no caso da tuberculose, isso supõe a toma observada, o TOD, em todas as situações, que é uma coisa que é pouco aceito pelos doentes. Eu não sei como acontece convosco, mas os doentes aceitam bem ter que se deslocar para tomar os medicamentos. Aqui em Portugal fazem-no, mas sempre a resmungar, quer dizer, não gostam de o fazer. Mas é uma peça fundamental do sucesso. Sem isso, habitualmente, as taxas de cura decaem. Nós fizemos isso acompanhado de uma decisão a nível de governo, que todos os indivíduos com tuberculose têm 2 meses de licença pagos 100% para poderem diariamente deslocar-se ao centro de saúde e receberem a sua medicação, porque senão era impossível. E depois desses 2 meses? E depois? Depois é que já lhes é dado, já não é DOTS, já não é observação direta, vão ao centro de saúde a buscar medicamentos cada 15 dias, cada 30. Agora é mais, por causa do Covid. Pois. Para nós é fácil porque são poucos, compreende? E o país é muito mais pequeno, mais concentrado. As distâncias aqui são muito pequeninas. É mais fácil aqui atingir essas metas. Depois, uma nota sobre o tratamento, que provavelmente é diferente também. As vossas opções. A nossa, como sabe, conhece muito bem a realidade portuguesa, é isto. O eixo do tratamento são estas 4 drogas, agora ponho de outra maneira, assim, que é estas 3 primeiras drogas, estão aqui em maiúsculas. No caso português, nós associamos o etambutol, porque apesar de tudo a resistência primária a algumas destas drogas é considerável e é para aumentar-lhe um pouco a eficácia nesses casos, em que há uma resistência eventualmente, antes a gente saber, à isoniazida ou à pirazinamida. Fazemos isto durante 2 meses e depois a isoniazida e a rifampicina durante 4 meses. Não é o esquema aí? É igualzinho. É um esquema internacional, é igualzinho. Mas também põe a 4ª droga, porque há países que não põem aqui 4ª. Não, nós temos. Também põem. E depois, no caso dos imunodeprimidos, porque a nossa realidade com a SIDA também não é muito feliz. Os doentes são muito bem controlados e tal, mas há doentes. E a tuberculose é comum. O que fazemos nos doentes com SIDA ou por analogia em qualquer outro deprimido, é fazer o mesmo esquema, mas alongando a segunda parte. O primeiro esquema é extremamente documentado. O primeiro é
assenta. Este não é. Este é uma opção, mas não tem o mesmo nível de evidência demonstrada, mas resulta bem. Muitos de nós pensam que grande parte dos doentes curam com os 6 meses também, deste género. É igual? É que a minha intuição, sabe, também é essa, mas por consenso nosso, mantém-se esta recomendação cá em Portugal. E que não é só os 9, pode ser mais de 9, porque se a negativação ocorrer, suponha, no 5º, está aqui uma linha em baixo que diz prolongar 6 meses após a negativação. Se anular no 5º, então é 5 e 6, 11. Mas os doentes que eu tenho tratado, nomeadamente de cancro, imunodeprimidos pelas drogas, têm um comportamento semelhante ao doente padrão, quer dizer, não é particularmente diferente. Não é aqui que está. A questão é fazer com que isto entre na boca do doente. Todos os dias, sem falhar. Este é que é o eixo da questão e é aqui que o vosso programa está muito bem feito. E eu acabo com isto, quer dizer, é fundamental, primeiro que tudo, haver um programa nacional. E vocês têm, quer dizer, a prática estar submetida a uma programação e a uma estratégia. E vi que nós temos o nosso, vocês têm também o vosso. Mas esta é peça fundamental. Depois o resto, é claro que isto são lugares comuns, toda a gente sabe, mas não se pode improvisar numa doença de saúde pública deste género. Tem que haver regras e cumprir-se muito bem as regras e penso que é o que fazem aí também. A peça aqui mais importante de todas para mim é o TOD. Eu fiz, na juventude, fiz trabalho num centro de diagnóstico pneumológico e, portanto, lidava diretamente com os doentes e até era constrangedor falar-lhes na toma. Porque o doente dizia-me sempre, doutor, que diabo, eu tenho todo o interesse em curar-me, claro que tomo os medicamentos. Ora, há um estudo dos anos 90, para aí há 20, 30 anos, feito nos Estados Unidos, com médicos americanos que tiveram tuberculose, a quem os colegas deram os medicamentos para casa, porque eram colegas, eram gente responsável, que seguramente ia tomar e tal, os medicamentos, o que quiserem. E a taxa de cura decaiu para a ordem dos 60%. Portanto, não há que ter ilusões, quer dizer, ou conseguimos que os doentes tomem mesmo os medicamentos, ou isto não faz milagres. E a doença é antipática, quer dizer, é um tratamento longo, é muito longo. E os medicamentos são medicamentos dos anos 60 e 70, são medicamentos relativamente mal tolerados do ponto de vista digestivo, não são simpáticos de tomar, mas se há a área da medicina em que se demonstra a capacidade humana de resolver uma doença, é esta. Porque muitos países conseguiram resolver. E até países de baixo nível económico. E consegue-se, porque felizmente estas drogas são baratas. Quer dizer, de tudo isto, o difícil é os recursos humanos e a necessidade de uma organização que tem que se manter imperativa até ao fim. Pronto. Esta era a revisão que eu fazia, não os maço mais. Agora ficaríamos na troca de impressões, porque também já passou 1 hora com esta conversa. E temos aqui algumas questões que são bastante pertinentes e que vão, sem dúvida, enriquecer este diálogo sobre tuberculose. Porque a tuberculose é uma paixão, não é? Realmente, a gente começa a se entusiasmar, primeiro porque é uma patologia que a gente tem muito, lida no dia a dia com isto. Temos tem meios para curar. Temos um programa muito robusto, né? Sim. E com uma série de plataformas que nos ajudam no diagnóstico e no dia a dia a gente tem este tipo de debate e de questionamentos. Então a primeira pergunta, ou uma das perguntas é: como é que é gerida a questão da resistência aos antimicrobianos nos doentes que fazem monoterapia ou biterapia para tuberculose latente? E quais seriam os pacientes elegíveis a fazer o tratamento? Os elegíveis para fazer o tratamento são 2 grupos. São aqueles que viraram recentemente, porque o risco de desenvolver doença depende muito do tempo, da antiguidade da infecção. Os que viraram, se soubermos como eram antes, no último ano, são os eleitos, e o outro grupo são doentes crónicos, imunodeprimidos, em quem a tuberculose possa ser grave. Portanto, quanto a isso, é uma grande lista de situações em que são elegíveis. Agora, não fazemos,
Monitorização. Porquê? Não fazemos controle em relação à resistência, porque nesta doença, nesta forma de infecção, nós não temos acesso à bactéria. Nós não podemos saber se a estirpe que está dentro do doente é resistente à isoniazida ou não é, porque nós não temos acesso. Não é como na tuberculose ativa em que temos a bactéria e podemos testá-la por PCR ou por cultura. No caso da tuberculose latente, a gente não sabe, portanto é um risco. Está-se e espera-se que corra bem. Não temos como. Bom, em relação à questão da resistência e da probabilidade de resistência, sempre que se fala sobre a tuberculose latente e o tratamento, na monoterapia, se levanta a questão da resistência. Eu sei, em Portugal é da ordem dos 10%. Sim, da isoniazida, portanto, não é tão baixa como isso. Portanto, sim, não é, mas não é por causa da resistência. Então, era isso que eu queria, exatamente. Ok, vocês têm cerca de 10%, acho que é mais ou menos idêntica à nossa, não tenho certeza que é 10 se é menos. Das tipos selvagens, sim. Mas o que acontece é que o que tem vários estudos que mostram que o facto de fazer profilaxia para a isoniazida uma vez na vida, porque neste momento estes são casos que só fazem uma vez, não está associado ao aumento da resistência à isoniazida, caso o doente tenha que fazer mais tarde o tratamento. Sim. Sim, isso está mais que demonstrado. Pronto, exatamente. Eu acho que esta que era a preocupação da colega. Eu não percebi a questão. É que na tuberculose latente, o inóculo, o número de bactérias que o doente tem é muito baixo para gerar a resistência na tuberculose, como sabem, não é por alteração das bactérias, é por seleção. E, portanto, para selecionar uma estirpe resistente a uma droga qualquer, numa estirpe previamente sensível, tem que ser muitos milhões para que haja lá algumas unidades naturalmente resistentes. Ora, na tuberculose latente, o inóculo é muito pequeno, não há lá esses muitos milhões e, portanto, a probabilidade é muito baixa. Portanto, isso não é hoje uma preocupação. Não há o medo de desenvolver resistência na tuberculose latente, exatamente por isso. Mas isso é um assunto que está esclarecido, claro. Pronto. A outra questão é... pronto, é a história da tuberculose multirresistente. Boa noite, professores. Uma vez que em Moçambique temos uma alta prevalência de tuberculose multirresistente em casos novos, será de facto benéfico fazer a profilaxia com isoniazida? Portanto, não tem nenhum... Não tem relação. Não tem relação. Até porque atualmente o tratamento da tuberculose multirresistente tem duas abordagens. Tem tem o regime de curta duração, que é 9 a 11 meses, e que não leva a isoniazida, e depois tem o regime de longa duração, que também nenhum deles leva a isoniazida. Exatamente, leva a isoniazida. Não existe. Nós temos alguns casos de multirresistência, sabe? Mas temos uma unidade específica para tratar esses doentes, porque o país é pequeno e o número absoluto é pequeno. No vosso caso, eu não sei, porque vocês têm a capital numa ponta do país. Não é? Maputo não fica no meio. Não... Toda a gente sabe tratar. Todos os clínicos têm que saber tratar tuberculose. Todos. Está bem. Eles são preparados e formados para isso. Portanto, quando se vai para... Nós temos um manual, que é o manual da tuberculose resistente, que todo clínico geral tem que saber qual é o tratamento e qual é o seu manuseio. O que fica fora do clínico geral é uma coisa. É quando temos casos de tuberculose extremamente resistentes. Sim. Que a gente tem. Cerca de 9% dos casos de tuberculose multirresistentes envolvem XDR. Então, esses casos XDR é que são abordados a terapêutica indicada de acordo com os testes de sensibilidade, e há um Comitê Nacional de Tratamento e Manuseio destes casos que especifica qual é o tratamento que fazer para cada desses casos. Mas os outros são os próprios clínicos gerais, portanto, e qualquer especialista.
Tá. Depois há outro colega nosso, que até é o residente de pneumologia, que diz assim, na nossa experiência em Moçambique, no contexto de pacientes com imunodepressão por HIV e com dificuldade em expectorar, utilizamos o LAME como estratégia de diagnóstico. Não sei se vocês têm, qual é a experiência. O que é o LAME, LAME? o LAME é uma espécie de teste, como se fosse uma teste de gravidez. É um teste, é o antígeno LAME, que existe sempre, é um polissacárido, que existe na parede do micobactério tuberculose. Sim. E é libertado na urina nos doentes com tuberculose ativa. Então há um teste e a gente põe aquilo na urina, é rápida a resposta, mas nem todos os doentes têm critério para pedir isso. Isso é normalmente nos imunodeprimidos e com níveis de CD4 baixos. Também está a ser usado, e a pediatria aqui tem experiência de utilizar em crianças que não dão expectoração. Que é outra pergunta que uma colega faz aqui. Então, e nas criancinhas? Tem uma criança com sarcoma de Kaposi, não tem expectoração, como não consegue fazer indução da expectoração. Qual é a outra alternativa? É a nossa é a lavagem. É a lavagem broncoalveolar. Esses doentes aqui são muito raros, quase não temos já a tuberculose em crianças, mas nós vamos por lavagem broncoalveolar. E esses doentes são exceção, absolutamente exceção. Agora, aliás, como os adultos, quer dizer, como sabe muito bem, não é raro a gente ver lesões muito sugestivas de tuberculose e não encontrar bacilos e ser muito difícil. Alguns doentes, por razões que a gente não entende, e então também fazemos a lavagem, isto correntemente, broncoalveolar, mas nós temos lavagem broncoalveolar em Portugal de norte a sul, em qualquer hospital distrital. Portanto, é um exame que está muito ao alcance, compreende? Aqui é fácil, naturalmente. Hoje é uma rotina corrente. Portanto, nestes casos, por exemplo, da colega que põe o caso da criança que não consegue fazer indução da expectoração e ainda por cima tem sarcoma de Kaposi, então um dos métodos poderá ser o aspirado do suco gástrico e pedir o Ginexper, e pede-se o Ginexper, que tem uma rentabilidade de 87% no suco gástrico. Do suco? Muito bem. E a outra alternativa é fazer o LAME, porque o LAME tem também... Mas o LAME não tem especificidade, o LAME não lhe diz a resistência, não lhe diz... Não diz resistência, só confirma a tuberculose. Pois, claro. O único que nos dá resistência é o Ginexper, e depois tem que se confirmar por LPA e cultura. Pois, claro, exatamente. E aí tem uma outra questão de outra colega que é muito pertinente, que diz assim, tendo em conta, o Bruno Menezes, tendo em conta que o Ginexper é mais sensível que a baciloscopia, é correto utilizar o Ginexper em vez da baciloscopia para declarar um paciente curado? Seguramente que o é. Agora é uma opção política. Isto tem que ser o vosso programa a definir qual é o critério de cura, naturalmente. Mas claro que é, porque o exame direto é uma desgraça. É uma desgraça para diagnóstico e depois também é muito enganoso. Nós assentamos na nossa rotina o critério de cura pela cultura negativa. Porque para a cultura basta haver 3 ou 4 bacilos num campo, que no exame direto nunca será visto, é impossível vê-los, mas na cultura aparecem 3 colónias. O nosso critério é a cultura. Demora o seu tempo, mas é a cultura. Pronto. Aqui, no nosso caso, a gente tem uma monitoria dos casos de tuberculose um pouco diferente. Porquê? O Ginexper é um teste molecular, portanto, identifica o bacilo mesmo morto. Mesmo morto, eu sei. Então, numa peça cirúrgica pode ser enganoso. Morto. Ou seja, o controle e monitoria do doente em tratamento é a baciloscopia ou a cultura, não o Ginexper. Quando terminamos... Para esse critério, por esse raciocínio, a cultura é o melhor, porque na cultura ele cresce. O exame direto, enfim. Claro. Qual é o problema? Sem dúvida, é BK, baciloscopia e cultura. O problema com a cultura que nós temos é que apenas temos 3 laboratórios a nível nacional que fazem a cultura.
e o tempo da cultura. Portanto, o tempo é tremendo. O tempo da cultura, pronto. Então, embora haja uma cultura com tempo mais curto, que é a cultura líquida, não é? Que é o tempo da cultura, normalmente é 2 a 3 semanas, mas é sempre para depois fazer o antibiograma. Eu sei, é mais um tempo em cima. Yeah. E esses 3 laboratórios já agora são distribuídos, quer dizer, é Maputo, Beira, Nampula, é Climane? Não, desculpa, não é Climane. É Maputo, Beira e Nampula. Nampula. São 3. Yeah. Portanto, são distribuídos, sim. São distribuídos. Tá Se bem. tiver alguém aí que acha que haja mais, eu acho que são esses. Muito bem. Sim, senhor. Olha, tem outra colega que diz assim, olha, nas crianças, além do aspirado broncoalveolar e do suco gástrico, também podemos usar o aspirado nasofaríngeo. É muito menos sensível, muito menos. Mas, para aparecer bacilos aí, tem que ser uma carga bacilar enorme. Então chega-se quase com o dedo, compreende? Quer dizer, estamos num terreno de muito pouca sensibilidade, muito pouca. O bacilo que aparece nasofaríngeo é um bacilo em trânsito, não é autóctone, porque não tem condições de desenvolvimento aí. Portanto, eu nunca vi, na nossa prática não existe. Não. Também tem pouca, porque quase todos estão na orofaringe e a quantidade de bacilos na orofaringe é não. E são em trânsito, não é por infecção local. É isso mesmo. Pronto. Muito bem. Colegas, deixa ver se há mais alguma questão. Está à vontade. Pronto, então há um colega que levanta a questão das formas extrapulmonares. Okay? Sim, então, o que ele diz é, no caso de Moçambique, a tuberculose pleural é uma das formas de tuberculose extrapulmonar mais frequente. E no nosso caso, o diagnóstico baseia-se no estudo citoquímico e na pesquisa do ADA, a adenosina desaminase, com cutoff de 40 unidades internacionais, que nos orienta, é isso, mais a contagem de linfócitos, mais uma linfocitose no líquido superior a 85%. Sim. Nós fazemos o diagnóstico com isso, porque o Ginexpert tem uma fraca rentabilidade no líquido pleural. Tem. O líquido pleural é muito pouco... Agora, nós fazemos um pouco mais do que isso. É curioso que um derrame pleural num jovem em Portugal, quando eu me formei, era quase invariavelmente uma tuberculose. Hoje já é raro. Portanto, há muitos mais diagnósticos e a tuberculose decaiu. Mas a nossa prática, além da bioquímica e da IADA, fazemos invariavelmente biópsia da pleura. E é a biópsia, e na biópsia faz-se a anatomopatologia, naturalmente, procuram-se os granulomas, e nos granulomas procuram-se bacilos, na própria anatomia patológica. E mandamos também um fragmento da biópsia para a microbiologia. Mas é uma exceção nossa. Nós, para dizer que é uma tuberculose, precisamos ter bacilos. A exceção é a pleura, em que aceitamos para diagnóstico a anatomia patológica compatível, isto é, granulomas com cásio central. Mas vamos sempre aí, não ficamos só pela IADA. A IADA é apenas um indicativo. Em relação à nossa experiência com biópsia pleural, nós sempre fizemos isso com biópsia pleural. Mas acontece que a biópsia pleural é às cegas. Pois sei. Significa que muitas vezes, e como nós temos muita tuberculose, é um método mais agressivo, fazíamos a biópsia, vinha um estudo histopatológico, não confirmava e nós continuávamos a dizer, mas não confirma porque foi às cegas, mas certeza que é um caso de tuberculose, né? E depois a resposta terapêutica realmente nos orientava para isso. Então, a rentabilidade do ADA junto, claro, a clínica, nós nunca podemos esquecer a clínica, a radiologia de um derrame, um ADA positivo, com cutoff de 40 unidades, superior a 40, com linfocitose, para nós é uma tuberculose pleural. E parece-me bem. Sabe, Elizabeth, a minha ideia é esta, quer dizer, isto parece-me bem no contexto vosso. Sobretudo em zonas periféricas, tem que ter maneiras operacionais que permitam o diagnóstico e o tratamento. Numa situação como a nossa, não. Nós somos
taxativos na demonstração da doença. Mas sim, é óbvio que as duas situações são diferentes e que justificam perfeitamente. Okay. Muito bem. Os colegas estão, eu bem digo, isto é uma paixão nacional, não é? Estou a ver que sim. E não sabe de onde vêm as perguntas. Eles não se identificam, não dizem de onde vêm. Alguns sim, alguns identificam, outros têm o nome, têm diminutivo, não sei. Deixa-me cá ver mais, este já respondemos, tem aqui um outro. Diz, boa noite, professor, podíamos usar o Ginexpert Omni para às vezes nas crianças? É o que a gente pretende, é ter o Omni, mas ainda não temos. Claro, não tem. Mas ainda não temos. Assim como o Ginexpert Ultra, não é? O Ginexpert Ultra a gente está à espera de ter, que vai ter uma sensibilidade muito maior. Maior. Não precisamos de ter um número tão grande de bacilos. Claro. Mesmo naquelas formas pouco bacilares e nas crianças, o Ginexpert Ultra terá uma rentabilidade. Mas uma pergunta dessas só pode ter uma resposta, que é assim, se tivermos dinheiro, não é? E logística, faz favor, claro, que dúvida. Porque aqui nós temos muito apoio das organizações internacionais. Imagino. E é daí que vem esse apoio, claro. Todo o suporte. É por isso que realmente está muito bem delineado, tem recursos. Muito o bem, Banco Mundial está tudo direcionado nesse sentido. Mas eu acho que o professor quer tecer algumas considerações. Não, para mim, esta sessão, não sei se teve interesse para os médicos que nos estiveram a ouvir, mas para mim teve muita. Compreende? Para mim teve muito interesse e, aliás, como já anterior, e era essa a minha expectativa, porque a tuberculose é esquisita e apaixona. Nas próximas semanas vamos para a patologia obstrutiva, que são autênticas epidemias, que na Europa preocupam muito mais, e vamos ver se mantemos este nível de interesse. Ok. Há antes de finalizarmos, há uma outra pergunta de um colega que fala sobre a tuberculose peritoneal. Sim. Quanto tempo, este colega de São Tomé e Príncipe, quanto tempo depois do início do tratamento podemos ter a resolução da ascite? Ui, não tenho experiência, filha. Não tenho de todo número para ser capaz de... É uma situação excepcionalíssima aqui. Nós temos vários casos, mas normalmente não somos nós que os seguimos, não é? Porque é a gastroenterologia que os segue, faz o diagnóstico e manda para as unidades sanitárias. Mas a ideia que eu tenho é que varia de duas coisas. Normalmente a gente já não faz punção da ascite, a drenagem, punção-drenagem. Ela, com o tratamento, ela vai sendo reabsorvida. Sim. E o tempo é um pouco dependendo da quantidade de ascite que o doente tem. Né? Então é variável. Às vezes leva um mês, às vezes leva 2 meses para a resolução completa da ascite. Mas é um processo gradual. Mas são formas, eu tenho ideia de leitura, que é uma forma grave de doença e, portanto, com mortalidade alta, não? Eu não tenho experiência nenhuma. Não. Nossos casos, não. Temos bastante casos e a mortalidade só se for associada com outras patologias, se tiver uma cirrose associada. É idêntica a qualquer outra, não tem muita. Está bem. Se eu puder. Bem, professor, então, eu queria agradecer-lhe por trazer um tema tão quente, uma série de perguntas, principalmente para países, estou aqui a ver São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola também participou, em que a tuberculose é sempre um tema atual. Sempre. É sempre um tema atual. Eu gostava muito, era de numa visita a Moçambique, conhecer a vossa... Gostava muito. Teremos todo o prazer de o receber. Está bem. Eu acho que tocou os aspectos fundamentais, que é confrontar as diferentes epidemiologias dos países, é sempre necessário. Como isso muda o foco das questões, muitas vezes, tanto da formação do profissional, como nas abordagens de condutas de diagnóstico, de condutas de tratamento. Tá? Então, inclusivamente, uma questão que é nova, que para nós ainda está em grande discussão, é a pertinência
de tratar a tuberculose latente para além dos grupos de risco, porque nós certamente. A tuberculose em grupos de risco. Certamente. Portanto, grupo de risco, não conseguimos. Muito obrigada Muito a bem, todos. estão-me a dizer para eu ir a Moçambique, a Machava, terei muito gosto. Olha, tem a doutora Tânia Almeida, do Hospital Ok. Machava. Olha que eu cobro isso, eu vou tomar nota. Está a convidá-lo, caro professor, Ok. venha a Moçambique a visitar o Hospital Geral da Machava. Muito bem, muito obrigado. Então, boa noite. Hospital da Tuberculose. Boa noite, professor. Boa noite, meninas. É um gosto, foi um gosto. Bom, professor. Consegue ouvir? Antes de mais, eu queria só deixar 2 mensagens a todos os presentes, aliás, 3. A primeira é que no final destas sessões teremos uma avaliação com entrega de diploma e no final iremos disponibilizar o link. A segunda informação é que podem encontrar a apresentação do professor disponível no link aqui apresente, que vou deixar também no bate-papo e no Facebook da Health for Moss. E a terceira informação é que gostaria de desejar um feliz aniversário em nome de toda a Health for Moss ao professor Agostinho Marques. Parabéns! O professor bloqueou-me, por acaso neste momento. Eu fiquei praticamente sem som. Mas, professor... Consegue ouvir, professor? Então era uma surpresa, queríamos desejar a todos um feliz aniversário e agradecemos a sua presença e a sua amabilidade nestas sessões. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Faltou o bolo. Boa noite, então. Faltou o bolo. Boa noite. O bolo está aqui. Vou tratar dele, vou agora tratar. Vão chegar os familiares, pá. Ok, muito obrigado boa noite. A todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço grande. Um abraço até ao Hemisfério Sul. Ok. Ok.